Era uma época de grande sofrimento para o povo hebreu no Egito. Os israelitas, escravizados pelo faraó, sofriam debaixo de uma opressão brutal. Mesmo assim, sua população crescia rapidamente, o que gerou medo no coração do faraó. Ele deu uma ordem terrível. Todo filho homem nascido dos hebreus deve ser jogado no rio Nilo. Nesse cenário de medo, uma mulher da tribo de Levi deu à luz um filho. Era um menino bonito e saudável, mas o decreto do faraó pairava como uma sombra sobre ele. Desesperada para salvar a vida de seu filho, a mãe do bebê, Joquebede, escondeu-o por 3 meses. O coração dela se enchia de pavor a cada barulho e passo do lado de fora de sua casa. Mas a criança crescia e esconder sua presença tornava-se cada vez mais impossível. Com o coração apertado, Joquebede teve uma ideia. Ela teceu um cesto de junco e o impermeabilizou com betume e piche, criando um pequeno barco para seu filho. Com lágrimas nos olhos, ela colocou o bebê no cesto e o deixou à margem do rio Nilo, escondido entre os juncos. Sua irmã Miriam ficou a uma distância segura, observando o que aconteceria. Enquanto o bebê flutuava nas águas calmas do rio, algo inesperado aconteceu. A filha do faraó veio ao Nilo para se banhar. De repente, ela viu o cesto entre os juncos e mandou uma serva buscá-lo. Ao abrir o cesto, a princesa viu o bebê chorando. Seu coração foi tocado e ela exclamou: "Este é um dos bebês dos hebreus." Miriam, que observava tudo de longe, imediatamente se aproximou e corajosamente perguntou à princesa: "Quer que eu vá chamar uma mulher hebreia para amamentar o bebê para você?" A filha do faraó concordou, e Miriam rapidamente foi buscar Joquebede, sua mãe. Assim, o bebê voltou para os braços de sua verdadeira mãe, que o criou em segurança até que ele fosse levado para a corte egípcia, onde foi adotado pela filha do faraó e recebeu o nome de Moisés, que significa tirado das águas. Anos se passaram e Moisés cresceu como um homem forte e educado nos caminhos do Egito, mas nunca esqueceu suas raízes hebraicas. Certo dia, ao observar o sofrimento de seu povo, viu um feitor egípcio espancar um hebreu. Indignado com a injustiça, Moisés agiu impulsivamente e matou o egípcio. Sabendo que seu ato não passaria impune, ele fugiu do Egito para a terra de Midia. Em Midia, Moisés encontrou refúgio junto a uma família de pastores. Ele foi acolhido por Jetro, sacerdote de Midia, e casou-se com sua filha, Zípora. Por 40 anos, Moisés viveu como um simples pastor de ovelhas, longe dos palácios e da escravidão do Egito. Ele acreditava que essa seria sua vida até o fim de seus dias. No entanto, o destino o chamaria para algo muito maior. Moisés, após anos vivendo em Mídia como pastor, seguia sua rotina silenciosa no deserto, cuidando das ovelhas de seu sogro Jetro. A vida que antes pulsava com o fervor das grandes cidades egípcias havia ficado para trás, e o deserto se tornara sua morada de exílio. Ele já não era o príncipe do Egito, nem o herói impulsivo que matara o feitor egípcio. Agora, ele era apenas um homem simples, resignado à sua nova vida, longe das multidões e dos clamores de seu povo escravizado. Certo dia, enquanto conduzia o rebanho ao pé do Monte Horebe, também conhecido como o Monte de Deus, algo estranho chamou sua atenção. Ele avistou uma sarça, uma pequena árvore, envolvida em chamas, mas havia algo diferente. Embora estivesse em fogo vivo, a sarça não se consumia. O fogo ardia intensamente, mas os galhos e folhas permaneciam intactos. Moisés, intrigado, resolveu se aproximar. Ao se aproximar da sarça, uma voz poderosa e sobrenatural ecoou do meio do fogo: "Moisés, Moisés!" O coração de Moisés disparou e ele, em reverência, respondeu: "Aqui estou." A voz continuou: "Não te chegues para cá. Tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa." Moisés, tremendo de temor, obedeceu de imediato. Ele sabia que estava diante de algo sagrado, mas ainda não compreendia a magnitude do momento. Então, a voz se revelou: "Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó." Moisés, tomado de temor, escondeu o rosto, pois sabia que ninguém podia ver a Deus e viver. Sentia-se pequeno, indigno e atordoado diante da presença divina.
O Senhor prosseguiu: Tenho visto atentamente a aflição do meu povo no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus opressores. Conheço as suas dores. Por isso, desci para livrá-los das mãos dos egípcios e para fazê-los subir daquela terra a uma terra boa e ampla, uma terra que mana leite e mel. O coração de Moisés acelerava. O Deus de seus antepassados não havia esquecido o sofrimento do seu povo. Mas o que aquilo tinha a ver com ele, um homem que fugira do Egito há tanto tempo? Foi então que Deus deu a Moisés o mais surpreendente de todos os comandos. Agora, pois, vem, e eu te enviarei ao Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Moisés, tomado de surpresa, reagiu em dúvida. Quem sou eu para que vá ao Faraó e tire os filhos de Israel do Egito? Ele não era mais o jovem audacioso que enfrentara o feitor. Agora Moisés era um homem que conhecia suas limitações, seus medos e que havia deixado para trás qualquer pretensão de liderança. Mas Deus lhe respondeu com uma promessa que mudaria o destino não apenas de Moisés, mas de toda a humanidade. Certamente eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei. Quando tirares o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Ainda assim, a insegurança de Moisés não se dissipou completamente. Ele questionou novamente. Eis que, quando eu for aos filhos de Israel e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me perguntarem, qual é o seu nome? Que lhes direi? Deus então proferiu as palavras mais sagradas e misteriosas de sua identidade. Eu sou o que sou. E disse, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. Deus estava revelando a Moisés seu nome eterno, que transcendia o tempo e o espaço. Ele era o Deus sempre presente, imutável e poderoso, o Deus que estava com Abraão, com Isaque, com Jacó e que agora estaria com Moisés. Mesmo diante dessas revelações, Moisés ainda hesitava. Ele sabia que a tarefa seria imensa e sua insegurança aflorava a cada instante. Mas eles não crerão em mim, nem ouvirão a minha voz. Dirão, o Senhor não te apareceu. Deus pacientemente deu a Moisés sinais para que ele pudesse mostrar ao povo e ao faraó que de fato fora enviado por Deus. Ele transformou o cajado de Moisés em uma serpente e depois restaurou-o à forma original. Em seguida, pediu a Moisés que colocasse sua mão no peito. Quando a retirou, sua mão estava leprosa, mas ao colocar de volta, a lepra desapareceu. Deus também prometeu mais sinais, incluindo transformar a água do Nilo em sangue. Mas apesar de todos esses sinais, Moisés ainda se sentia inadequado. Senhor, nunca fui eloquente, nem antes, nem agora, e sou pesado de boca e de língua. Deus, porém, respondeu com firmeza. Quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que hás de falar. Mesmo assim, Moisés implorou. Senhor, envia outra pessoa. A paciência de Deus foi testada, mas ele, em sua misericórdia, disse, teu irmão Arão pode falar bem. Ele será o teu porta-voz, e tu lhe falarás ao ouvido. Eu serei com ambos e vos ensinarei o que deveis fazer. Com isso, Moisés não tinha mais desculpas. Ele havia sido chamado pelo próprio Deus para libertar seu povo. E assim, com seu cajado na mão e a promessa de Deus em seu coração, Moisés partiu para cumprir a missão que mudaria o destino de uma nação e marcaria para sempre a história da fé. O sol escaldante pairava sobre o Egito, mas para os hebreus, as sombras da escravidão eram ainda mais opressivas. Eles haviam vivido como escravos por gerações, seus corpos curvados sob o peso das pedras que construíam os monumentos egípcios. O povo de Israel clamava, e seus gritos de desespero finalmente alcançaram os céus. O Deus de Abraão, Isaque e Jacó ouviu, e a hora da libertação estava prestes a chegar. Deus escolhera Moisés, um homem com um passado tumultuado e um futuro grandioso, para liderar essa missão impossível, confrontar o faraó, o homem mais poderoso da terra, e exigir que ele libertasse uma nação inteira de escravos. Apesar das dúvidas e medos de Moisés, Deus o enviou ao Egito com um só comando:
Deixa meu povo ir. Moisés e seu irmão Arão se apresentaram ao faraó, declarando a vontade de Deus. Mas o faraó, arrogante e desafiador, se recusou. Seu coração era endurecido, e ele não tinha intenção de perder sua força de trabalho. Foi então que Deus começou a enviar as pragas ao Egito, sinais e castigos que abalariam o orgulho e o poder do faraó. A primeira praga: águas transformadas em sangue. Tudo começou com uma transformação súbita e aterradora. Moisés, obedecendo ao comando de Deus, tocou as águas do Nilo com seu cajado, e o rio, a principal fonte de vida do Egito, transformou-se em sangue. Os peixes morreram e um cheiro pútrido se espalhou pelo ar. Por 7 dias, o Egito foi envolvido pelo desespero, vendo sua água potável tornada venenosa e seus rituais religiosos interrompidos. A segunda praga: rãs. Em seguida, uma infestação de rãs brotou do rio. Essas criaturas invadiram casas, palácios e templos, pulando sobre camas, panelas e pisos sagrados. Aonde quer que os egípcios fossem, as rãs os seguiam, transformando o cotidiano em um pesadelo insuportável. Quando finalmente o faraó pediu para a praga cessar, as rãs morreram em massa, deixando pilhas de corpos em putrefação. A terceira praga: piolhos. Depois das rãs, o pó da terra foi transformado em enxames de piolhos que cobriram tanto homens quanto animais. As picadas incessantes e a sujeira descontrolada causaram prurido e desespero. Nem os sacerdotes, considerados os mais puros, conseguiam realizar seus ritos sagrados, pois estavam cobertos de piolhos, uma humilhação pública e espiritual. A quarta praga: moscas. Se os piolhos trouxeram miséria, as moscas foram ainda piores. O ar tornou-se denso com enxames que invadiam cada canto. Os egípcios não podiam comer, dormir ou respirar sem sentir as moscas em seus corpos. Os insetos infestavam cada alimento e utensílio, trazendo doenças e caos. No entanto, a terra de Gósen, onde viviam os hebreus, ficou protegida, demonstrando o poder seletivo de Deus. A quinta praga: a peste nos animais. Quando as moscas desapareceram, uma praga mortal atingiu os rebanhos do Egito. Os cavalos, camelos, ovelhas e gado, fundamentais para o sustento e a economia egípcia, morreram em massa. O Egito começou a desmoronar, sua força militar enfraquecida e sua prosperidade agrícola destruída. Ainda assim, o faraó endureceu seu coração. A sexta praga: úlceras. Uma praga que atingiu diretamente os corpos dos egípcios e de seus animais veio a seguir. Úlceras e feridas dolorosas cobriram suas peles, e nem os médicos do faraó puderam aliviar o sofrimento. O orgulho egípcio, representado pelo corpo saudável e forte de sua elite, estava agora manchado por uma doença degradante. A sétima praga: granizo. De repente, o céu se abriu com uma tempestade de granizo jamais vista. O gelo caía junto com fogo, destruindo plantações, árvores e as moradias dos egípcios. Aqueles que acreditaram na advertência de Moisés e trouxeram seus animais para dentro das casas foram poupados, mas muitos outros perderam tudo. Os templos e monumentos que celebravam os deuses egípcios ficaram destruídos. A oitava praga: gafanhotos. Quando o granizo cessou, o Egito mal teve tempo de respirar antes de ser invadido por enxames de gafanhotos. Esses insetos famintos devoraram tudo o que restava das colheitas e plantas que o granizo não havia destruído. As terras, outrora férteis, tornaram-se desoladas. O futuro do Egito, sua sobrevivência, estava ameaçado. A nona praga: trevas. Em seguida, trevas impenetráveis cobriram o Egito por 3 dias. A escuridão não era apenas física, mas espiritual, uma manifestação do vazio e da impotência dos deuses egípcios. Não havia luz nem consolo. As pessoas não podiam se mover, ficando paralisadas em suas casas, cheias de terror. Somente os hebreus tinham luz em suas moradias. A 10ª praga: morte dos primogênitos. Finalmente, a 10ª e mais devastadora praga caiu sobre o Egito: a morte dos primogênitos. Naquela noite sombria, o anjo da morte passou pelas terras do Egito,
ceifando a vida de cada primogênito, desde os filhos do faraó até os mais humildes camponeses. Apenas os lares dos hebreus, marcados com o sangue de cordeiro nas portas, foram poupados. Um clamor de luto e desespero varreu a nação. Com o coração finalmente quebrado, o faraó ordenou que Moisés levasse seu povo e saísse do Egito.